Jogador revelado pelo Vozão já rendeu mais de 30 milhões de reais aos cofres do clube. E em 2025, o Ceará também já tem a marca de mais de 45 milhões de reais em venda de jogadores. E mais, onde estão as contratações do Ceará para essa segunda temporada de 2025, esse segundo semestre que já vai começar? Fica ligado que eu vou trazer todas essas informações por aqui. Simbora! Você que está chegando nesse vídeo agora, se inscreva no BPR, sou Klaus Catunda, deixe o seu like por aqui, se inscreva também se não é inscrito ainda. Falamos exclusivamente sobre Ceará Sporting Clube e tudo que cerca o alvinegro mais lindo, charmoso, maravilhoso do mundo. Então você é muito bem-vindo para estar conosco aqui nessa jornada de informações para você acompanhar tudo sobre o Ceará, tá bom? E cara, Arthur Cabral já rendeu mais de 30 milhões ao Ceará desde a sua primeira venda pelo alvinegro ao Palmeiras. São números que para muitos pode até dizer, é muito pouco, mas é bom lembrar que o Arthur Cabral em 2018, no final de 2018, quando ele foi negociado ao Palmeiras, estava ali se tornando a maior venda do futebol cearense. Ou seja, não havia o histórico ainda no Ceará de referência de venda de jogadores da categoria de base. Então o Ceará construiu, a partir do Arthur Cabral, uma referência em revelar jogadores. E depois dele vieram muitos. Rick, o próprio David Ricardo, vários e vários outros aqui que me fugiram aqui do nome, mas são jogadores que foram revelados. O próprio zagueiro Jonathan também, que foi vendido ao Cruzeiro. Então o Ceará passou a ser um clube referência em venda de jogadores desde a primeira venda, que foi a do Arthur Cabral. Isso é muito significativo, porque o valor que o Ceará vendeu o primeiro jogador já rendeu 30 milhões, ou seja, praticamente 4 centros de treinamento da cidade Vozão foram conquistados a partir do Arthur Cabral. E também teve logo depois o Felipe Jonathan, enfim. Só aqui já citei muitos jogadores que foram revelados pelo Ceará e que renderam valores ao clube, se tornando de longe a melhor base do futebol cearense e uma das melhores do Nordeste, tá bom? E cara, vamos também à informação de que em 2025 o Ceará, em venda de jogadores, já conseguiu receber mais de 45 milhões de reais e é o 12º clube em venda de ativos nesta temporada. São números impressionantes que foram trazidos pelo futebol cearense, né, e mostram a força do Ceará no mercado nesta temporada. Foi vendido o Eric Pulga ao Bahia, o Castilho também foi vendido, o Saulo Mineiro, teve também a venda agora recente de mais-valia, né, do Lelê, que também foi repassado ao Ceará. Então o Ceará conseguiu conquistar alguns valores bem interessantes nessa temporada, se tornando o 12º clube, tendo valores muito interessantes que, sem dúvida, vão ajudar o Ceará a renegociar dívidas, a vencer esses problemas financeiros que o Ceará viveu nesses 2 anos de Série B. São números que ao torcedor passa a sensação de que o Ceará já está com esses 45 milhões nos cofres. Não é bem assim. Na verdade, o Ceará vai receber ao longo do tempo esses valores que serão muito importantes para o clube se reerguer, melhorar sua estrutura, melhorar toda a sua infraestrutura de base, que também é muito importante que tenha modernizações. Enfim, o Ceará tem uma caminhada longa aí para poder evoluir e permanecer muitos e muitos anos na Série A. Porque a jornada é difícil e necessita, sim, de investimentos o tempo inteiro em modernização, tecnologia e tudo que cerca o futebol nos dias atuais. E dentro desse contexto, é claro que o torcedor, vendo esses valores vultuosos sendo negociados pelo clube, se pergunta, mas por que a gente não está vendo ainda reforços chegando em Porangabuçu? E tem algumas explicações. Essa janela que abriu agora no meio da temporada foi especificamente para o Mundial de Clubes. É claro que outras equipes se beneficiaram, contrataram jogadores, enfim, está tudo certo, mas não vai mudar muita coisa, porque os clubes vão precisar, todos os clubes, entrar para um período de férias. E o Ceará já entrou nesse período. Ou seja, o Ceará vai ter um tempo maior também para se preparar para o retorno das atividades do Campeonato Brasileiro depois da pausa do Mundial de Clubes. O Ceará já entrou em período de férias e não foram só os jogadores, alguns profissionais também entraram nesse período, porque o Brasileirão esse ano, é bom você lembrar que ele vai até 21 de dezembro. Então, até 21 de dezembro, toda a mobilização que envolve o futebol, ela vai ter que estar em pleno vapor, todo mundo trabalhando. Então,
tem esse período agora que não faria sentido o Ceará adquirir um jogador e pagar aí para ele gozar férias nesse período. E o Ceará ia ter que pagar cerca de 15 dias, metade de um mês, para o jogador ficar de férias, porque não ia ter atividades em Porangabuçu. Então o Ceará optou por buscar essas contratações na segunda janela, que vai já abrir, e é muito importante também, e certamente virão os reforços necessários. E o que a gente sabe sobre esses reforços, né? O Ceará, ele está buscando jogadores nas janelas, né? Não só essa janela que terminou não significou que o Ceará estava parado. O Ceará não está buscando ninguém. Não, o Ceará está negociando com jogadores. São negociações tidas como difíceis, complexas, mas que há um otimismo para que essas negociações possam evoluir e o Ceará possa trazer esses jogadores para serem apresentados junto com o restante do elenco que já inicia as atividades depois desse período de férias. Repito, não são negociações fáceis, mas o Ceará está trabalhando para que essas negociações possam dar certo. Lembrando também que o desfile de malas em Porangabuçu, ele vai seguir, porque alguns jogadores não vêm sendo aproveitados, né? O Lelê vinha sendo aproveitado, mas teve essa oportunidade de ir para o Nagoya Grampus, já saiu, deixou aí um valor para o Ceará de cerca de 2 milhões de reais. Léo Rafael também teve seu contrato rescindido com o clube. O Ceará anunciou, né, na noite dessa última quarta-feira a rescisão com o Léo Rafael. Então, aliás, na noite dessa terça-feira, só agradecer ao Léo Rafael aí pelo período que esteve no clube. Vida que segue, infelizmente não deu certo seguir sendo jogador do Ceará. E também devem seguir o mesmo caminho de saída o Jorge Recalde, né, que a gente tentou aprender esse nome, o Jorge Recalde também, o Silvio Martínez, o Alejandro Martínez, devem sair nessa janela. A tendência é de saída desses dois jogadores. Não sei se vai se confirmar, mas acredito que há um interesse mútuo em que todos sigam aí seus caminhos, não mais os jogadores vestindo a camisa do Vozão. E também há uma tendência do João Vitor procurar algum outro clube, ou sendo emprestado, ou rescindindo com o Ceará, enfim. Mas o caminho desses jogadores devem ter os seus ciclos encerrados com o clube, tá? Então, o Ceará está no mercado buscando jogadores, alguns outros jogadores também o Ceará está tentando buscar negociações para que saiam do clube, né? Para que, já que não deu certo, vida que segue, caminhos sigam, faz parte do futebol, não tem jeito, e as coisas possam seguir para todos aí da melhor forma, né? Então, o Ceará está no mercado, está buscando jogadores, são negociações complexas. Por quê, Klaus? Porque são negociações que o Ceará está fazendo por jogadores para serem titulares, para jogadores que cheguem com status de tituláveis. É claro que quem vai definir a titularidade de um jogador é o treino, é a preparação, é a dedicação, a escolha do Léo Condé, mas são jogadores com quilate de chegarem para brigar por posição de titular. Não são jogadores para compor elenco. A maioria dessas peças que o Ceará deve buscar nesta janela. Então vamos ficar atentos. Toda a movimentação do Ceará, nomes que possam surgir, estaremos trazendo para vocês por aqui, tá bom? Então, obrigado demais a todo mundo que ficou até o final do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha também esse vídeo com mais alvinegros. E claro, se inscreva no BPR Vozão. É muito importante ter você conosco por aqui, tá bom? Vou indo por aqui. Obrigado demais. Ótima quarta-feira a todo mundo. Que Deus o abençoe. Simbora. Valeu. Bora, Vozão. E bora pro rádio.